E chegamos a mais uma quarta-feira e você sabe, de 6h30 às 7 horas nós temos o quê? Tempinho com Tiago Tardinho, seu programa aqui semanal na maior e melhor rádio do Carmo do Paranaíba, Liberal FM. Comigo, Tiago Tardinho, um santo pecador. Um programa patrocinado pela Igreja Presbiteriana Nova Vida, na qual eu sou pastor, que inclusive hoje, depois desse episódio, nós temos o nosso estudo bíblico e fica aí o convite para você estar lá conosco. Vamos trabalhar da carta de Tiago, estamos no capítulo 3 e nós vamos falar sobre a distinção entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria animalesca, demoníaca e as implicações disso. Te espero. Aonde? Na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 952, no bairro Paranaíba. 7 horas, nosso estudo bíblico. E você que tem o seu pequenino ou pequenina, leve-o também. Nós estamos trabalhando com as nossas crianças o breve catecismo de Westminster, um dos documentos confessionais da Igreja Presbiteriana, onde, através de perguntas e respostas, as crianças irão aprender mais sobre a robusta fé bíblica genuína. Estou te esperando. E também esse programa é patrocinado pelo meu canal Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras. Se porventura você perdeu algum episódio ou quiser rever um outro, você pode também encontrar todos na íntegra no canal no YouTube da rádio Liberal FM. Se inscreva, procure lá a playlist Tempim com Tiago Tardim e você então poderá rever ou assistir aquele que porventura você perdeu. Estamos aqui numa caminhada olhando o livro de Jó, como entender a sabedoria de Deus, agora numa outra dimensão, a sabedoria de Deus quando ela é ocultada, e mesmo assim nós devemos viver, e mesmo assim nós devemos confiar nesse Deus através do livro de Jó, na companhia desse devocional, A Sabedoria de Deus, um ano de devocionais diários em provérbios do casal Timothy Keller e da sua esposa Kate Keller. Ele já falecido e ela ainda viva e atuante, publicado pela editora Vida Nova. Então, pegue seu café, já estou aqui com o meu, pegue seu bloco de notas e vamos começar mais um Tempinho com Tiago Tardinho. Todavia, o homem nasce para a tribulação, assim como as faíscas voam para cima. Como eu falei ontem, nós estamos analisando agora o centro do livro de Jó. Vimos já a sua introdução, que é uma narrativa, que é quando Deus convoca o seu conselho por 2 vezes, Satanás por 2 vezes, e a conclusão do livro de Jó, que também é uma narrativa. Já boa parte do discurso, que envolve as conversas e confrontos dos seus 3 amigos, ele faz Bildade e Zofá, que ontem nós vimos o moralismo e a particularidade moralista dos 3, se dá numa estrutura literária poética. Então é por isso que é recheado de figuras, que talvez muitas figuras não façam muito sentido, e é necessário, então, nós aprofundarmos um pouco mais no contexto histórico daquela época para entender o que aquelas figuras representavam. Embora outras figuras que são muito claras para nós e nós conseguimos entender a lição por trás delas. Nenhuma surpresa. Quando se acende uma fogueira, as faíscas voam para cima naturalmente, de modo que o sofrimento do homem é inevitável. Deus nos disse isso em Gênesis 3, 17 a 19. Por isso não devemos ficar surpresos com o sofrimento. Aqui eles pegam, no primeiro livro da Bíblia, um texto em que eu gostaria de ler até mesmo versículos anteriores, que a consequência do pecado proveu para o homem e para a mulher, para toda a humanidade, para toda a criação, uma realidade onde agora o sofrimento que outrora não fazia parte da existência passa a fazer parte como consequência do pecado. E nós temos isso não só no primeiro livro da Bíblia, depois da queda, como o próprio Senhor Jesus também havia afirmado isso de forma muito direta para os seus discípulos. Nós vamos ler esses 2 textos. Eles citam aqui só o de Gênesis, mas eu creio que é importante também nós analisarmos o texto em que Jesus também trata disso. Em Gênesis 3, nós temos então o efeito do pecado e a resposta que Deus dá então
para Eva e depois para Adão. Com Eva, nós também temos ali a presença do sofrimento. Isso está no verso de número 16. No verso de número 16, o texto assim nos diz. Como sempre, eu leio na ARA, Almeida Revista Atualizada, a versão que ainda hoje é a mais utilizada nas igrejas presbiterianas. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então aqui nós temos dois efeitos do castigo proveniente da desobediência e do pecado que Eva cometeu ao ouvir a serpente e comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O primeiro é que agora o dar à luz se daria em meio a sofrimentos, e aquelas mulheres que estão me assistindo e que são mães sabem muito bem do que eu estou falando, esse sofrimento. Obviamente, não conseguimos nós homens nem mesurar, mas eu percebi a dor que a minha esposa sentiu, e também vídeos que nós víamos enquanto nós estávamos no chamado período do pré-natal, o período de gestação, nos preparando para o nascimento do nosso filho, Benjamin, e ali você vê realmente entre os gritos, os berros e uivos, que é de fato um sofrimento. Claro que o resultado desse sofrimento traz uma alegria infinitamente maior e melhor, mas isso não diminui o sofrimento. E isso é consequência do pecado que traz como uma consequência agora o sofrimento na realidade, na existência. Mas também aqui um outro sofrimento, que é pouco explorado, porque na segunda parte do verso 16 diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Uma outra consequência do pecado de Eva, e que toda a humanidade sofre, que vivemos numa realidade assim, é agora a dificuldade de nos relacionarmos, tratando aqui o relacionamento social, sem que haja uma relação de autoritarismo de um extremo e uma quase negação do eu no outro extremo. Você vai ter pessoas que tendem a ser mais autoritárias e a impor coisas sobre nós, e você vai ter aquelas pessoas que vão ter uma tendência de se isolar e se negar, e com isso vão ser mais omissas em servir ao outro. Esses dois extremos é consequência do que o pecado trouxe para o relacionamento entre o homem e a mulher, entre o seu semelhante. Então, todo tipo de dominação do homem sobre a mulher, mas ainda que em menor medida, mas nós sabemos que há também todo tipo de dominação de uma mulher para com o homem ou de um ser humano para com o outro devido a questões de raça, de gênero, de questões culturais, sociais, políticas, enfim. Tudo isso é explicado teologicamente como consequência do pecado. Mas, além desse sofrimento que afetou o relacionamento com os semelhantes, como nós vimos aqui, nós temos também dos versos 17 a 19, que é o que é destacado pelo casal, que o nosso relacionamento com a criação, nosso relacionamento com o mundo criado por Deus, também foi afetado pela queda. E nós vemos, e Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por causa de tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornarás. Então aqui o que nós temos é que, como consequência do pecado de Adão ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que nós vemos aqui é a presença desse sofrimento agora no relacionamento do homem com a criação. Se o trabalho que outrora era plenamente um deleite, agora ele é algo de fadiga, de angústia, de cansaço, por conta do pecado que traz esse sofrimento. Então,
Não há nenhuma surpresa quando vem o sofrimento, se nós entendemos que estamos numa realidade onde ainda o pecado está presente. Uma realidade que um dia o pecado não estará presente, mas ele ainda está presente. Enquanto nós estivermos numa realidade, numa existência em que o pecado está presente, essa realidade, essa existência terá sofrimento. Um sofrimento que envolve tanto a relação com os semelhantes, essa questão de dominação e dominados, e também com relação à criação como um todo. Então, não devemos nos surpreender quando estivermos diante de um sofrimento, seja ele qual for. E além do texto de Gênesis, nós temos palavra do próprio Senhor Jesus em João capítulo 16, verso de número 33, momentos antes dele passar pela traição, pela crucificação, preparando os seus discípulos, ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em nenhum momento, Jesus ele está ocultando de nós que nós viveremos, mesmo como seus discípulos, mesmo já santos, mesmo já declarados justos, mesmo já vivendo uma nova vida, recebido um novo coração, sendo feitos novas criaturas, nós ainda assim estamos numa realidade, numa existência em que o pecado está presente. Já não nos domina, não somos escravos dele, mas por ele estar presente, ainda passaremos por sofrimento, por aflições. E isso não deveria ser uma surpresa. E muitas das vezes nos surpreendemos. E temos a tendência de, ao nos surpreender, nos colocarmos como vítimas e pensar: mas eu não fiz nada para merecer o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo. Mas sim, merecemos, porque o nosso representante pactual, o primeiro homem e a primeira mulher, pecaram e a consequência do pecado deles reside sobre nós, e nós também nascemos em pecado, e por nascer em pecado também somos alvo dessa realidade, dessa existência em sofrimento. Mas os discípulos de Jesus, ainda que passam por aflições, e passaremos, passam por dificuldades, e passamos, temos um Senhor que venceu o mundo, ou seja, ele está nos dando aqui aquela que é a esperança das boas novas do Evangelho. Que a vida que nós estamos vivendo aqui, essa existência, não se encerrará dessa forma, contrariando o cético, e a vida que nós vivemos devido ao pecado não nos dará a retribuição aqui e agora, confrontando o moralista. Mas haverá uma retribuição na segunda vinda, e com isso a realidade será plenamente purificada, limpa da presença do pecado. Isso se dá na segunda vinda de Jesus. Os ocidentais modernos são mais traumatizados em relação ao sofrimento do que outras culturas. Temos muita fé em nossa tecnologia e em nossas instituições democráticas e somos condicionados por nossa cultura secular e materialista a buscar a maior parte de nossa felicidade em coisas frágeis, como boa aparência, riqueza e prazer. Aqui é uma crítica cultural muito interessante. Não quer dizer que todo ocidental ele age dessa forma e que todo oriental sabe lidar com o sofrimento. Esse mundo global que nós vivemos, nós temos muitos ocidentais que trazem já muitos valores de pensamentos e filosofias orientais e muitos orientais que também abraçam valores e filosofias ocidentais. Mas, via de regra, o pensamento ocidental, ele lida de forma muito negativa com o sofrimento. Ele não gosta de sofrer e ele faz de tudo para eliminar o sofrimento, porque para ele a busca de um bem-estar, a busca de uma felicidade acaba se tornando quase que o seu propósito, o seu telos. E muitos cristãos, sem perceber, caem nesse erro de achar que o nosso propósito aqui nessa vida é tornar ela o mais prazeroso, o mais satisfatório possível e coloca isso como o grande propósito, o grande telos da nossa vida, quando na verdade o grande telos e propósito é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Resposta da primeira pergunta do nosso breve catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? Podemos desfrutar e desfrutamos de alegrias e deleites e prazeres nessa vida, mas a vida não pode ser pautada ou determinada apenas por isso. E a cultura ocidental, se nós fizermos uma rápida
um rápido passeio ao longo da história, veremos que a cultura ocidental ela sempre foi marcada por isso. Ora, utilizando a fé ou o sobrenatural para fugir ou eliminar o sofrimento, depois, já numa fase moderna, não mais o sobrenatural, mas agora o científico, o racional, aquilo que a natureza pode me oferecer, e poderíamos dizer que hoje, numa contemporaneidade ou numa pós-modernidade, a cultura ocidental ela tem trazido elementos mais artísticos e subjetivos, mas com o mesmo propósito. Não quero sofrer. Poderíamos dizer, e eu ouvi essa expressão muito interessante, que nós vivemos a ditadura da alegria. Não podemos sofrer. E é por isso que, infelizmente, hoje, há muitos casos de pessoas que são diagnosticadas com depressão. Parênteses, não estou dizendo que toda depressão é por causa disso, mas há muitas pessoas diagnosticadas por depressão e, na verdade, o que elas têm não é uma depressão, é simplesmente um sofrimento e uma tristeza por algo que elas deveriam sofrer e estarem tristes por vivermos uma realidade em que há pecado, e se há pecado, há sofrimento e aflição. Por exemplo, dependendo do profissional terapêutico que você for procurar, se você está há mais de 2 semanas sofrendo porque você perdeu um ente querido, esse terapeuta pode te diagnosticar como depressão, porque você está 2 semanas sofrendo. Mas é claro que eu estou sofrendo por 2 semanas. Eu perdi um ente querido, essa pessoa não está mais comigo. Eu vivia com ele e já não vivo mais. Como você quer que eu fique sorrindo o dia inteiro? Então esse é o problema da ditadura da felicidade. Nós não conseguimos mais lidar com o sofrimento. Se um aluno ele é reprovado, o pai vai encher o saco do professor e do coordenador para que passe, porque ele não pode sofrer. Ele não pode ficar triste, isso vai traumatizá-lo. Então ele precisa estar feliz, ele precisa sempre ser aprovado, porque um sofrimento sempre vai ser visto como algo ruim. E, de fato, esse é um grande problema da cultura ocidental. Por outro lado, a cultura oriental, se nós olharmos boa parte das suas matrizes de pensamento religiosa e filosófica, nós vamos ver que eles já lidam de forma mais estoica com o sofrimento, que é uma forma errada de lidar com o sofrimento. Mas eles não caem no extremo dos ocidentais de querer fugir do sofrimento ou querer eliminar o sofrimento. Com tecnologia, com conhecimento, com sobrenatural, com a arte, com coisas subjetivas, com aquilo que estivermos em nossas mãos. Já o oriental, ele entende que é o sofrimento que vai me levar ao transcendental, ao divino. Se o ocidental repele o sofrimento, via de regra, o oriental abraça. Mas o problema é que o caminho para o transcendental não é o sofrimento como um fim em si mesmo. Porque há sofrimento que nós causamos em nós mesmos. E não somos levados a sofrer. Nós mesmos nos tornamos os agentes desse sofrimento. E o sofrimento pelo sofrimento não me torna uma pessoa melhor. O que me torna uma pessoa melhor é Cristo. E viver o evangelho de Cristo, passarei por aflições, mas essas aflições têm um propósito, que não é um fim em si mesmo. Então, esse é o grande problema, via de regra, da sociedade ocidental, e esse seria o problema da sociedade oriental. E o evangelho evita esses dois extremos. Ele não repele o sofrimento, vivendo a ditadura da felicidade, do sorriso, porque na cruz nós temos ao mesmo tempo o que trouxe maior sofrimento a nós, porque ali todos os nossos pecados foram cravados, e ali mostra o que havia de pior em nós, mas ao mesmo tempo a cruz traz a maior felicidade e alegria, que é a salvação em Cristo Jesus. Então o cristão não pode cair nesse erro de achar que eu tenho que fazer de tudo para não sofrer, mas eu também não posso abraçar o caminho oriental e achar que todo sofrimento ele existe porque esse sofrimento vai me tornar uma pessoa melhor. O que vai me tornar uma pessoa melhor é viver a vida de Cristo. Muitas vezes, a maioria das emoções dolorosas que as pessoas experimentaram durante a adversidade são, na verdade, o choque e a surpresa diante do fato de estarem sofrendo. Até mesmo muitos cristãos acreditam que Deus não permitirá que coisas realmente ruins aconteçam com eles.
Mas o próprio Jesus desmente isso, como nós já lemos o texto. E olha como que na vida cristã a gente cai muito mais, pelo menos na experiência que eu já tive em igrejas que eu já convivi sem ser pastor e mesmo depois de pastor, e conversando também com amigos de outras denominações religiosas. Via de regra, nós temos uma tendência maior, o problema dessa visão ocidental. Quer ver um motivo? Quando nós estamos numa reunião de oração, via de regra, as nossas motivações nas orações é sempre para que Deus elimine algo que nos causa sofrimento. É uma enfermidade que nós ou algum parente está passando e oramos para que Deus tire essa enfermidade. É um problema no trabalho que isso está causando sofrimento em nós ou em alguém e nós colocamos diante de Deus para que Deus faça com que a crise seja eliminada, ou seja, o sofrimento seja erradicado. Então, boa parte dos nossos pedidos diante de Deus, a motivação muitas das vezes é: Senhor, que eu pare de sofrer. Não estou dizendo que é errado nós orarmos a Deus para que Ele nos traga a cura, porque a cura vem dele, por medicamentos e tratamentos ou de forma miraculosa. Não estou dizendo que é errado nós pedirmos para que Deus nos dê sabedoria para solucionarmos um problema no trabalho, porque a sabedoria para resolver isso vem dele. Não estou dizendo que é errado nós orarmos para Deus nos livrar de uma crise nos nossos relacionamentos, seja em qualquer tipo de relacionamento que for, porque a reconciliação vem por meio dele. Mas quando a minha motivação, quando a minha finalidade ao colocar essas coisas diante de Deus é única e simplesmente porque eu estou sofrendo e não quero mais sofrer, ponto, então eu estou fazendo certo pela motivação errada. A motivação para eu colocar essas coisas diante de Deus não é para que eu pare de sofrer. Porque a única maneira de eu parar de sofrer como cristão é se eu morrer. E o viver é Cristo e o morrer é lucro, eu estarei no céu, com Cristo que é infinitamente melhor. Do contrário, eu sofrerei. Agora, a motivação para eu colocar estas coisas diante de Deus é para que o fim desse sofrimento, o fim dessa aflição, o fim dessa crise resulte em glórias ao nome dele. É o mesmo pedido, o mesmo problema que você está colocando no trono de Deus, mas o propósito mudou. A motivação mudou. E isso muda completamente o motivo. Ora, imagine, comece a ter esse hábito nas reuniões de oração e veja os olhares que as pessoas vão ter diante de você. Quando você chegar e falar: olha, eu gostaria de pedir para que Deus me ajude a passar por esse sofrimento. Ao invés de falar: olha, eu quero pedir os irmãos para que Deus erradique isso. Ou, olha, eu estou com uma doença e eu quero pedir oração para que Deus me ajude a glorificá-lo na doença. E não, olha, eu estou com essa doença e eu oro para que Deus tire essa doença de mim. Percebe? A maturidade espiritual é isso. É enxergar o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido por trás. E não cairmos nessa falha desse pensamento estabelecido, majoritariamente ocidental, de achar que todo e qualquer sofrimento, todo e qualquer problema precisa ser erradicado pelo simples fato de que não temos o direito de sofrer. Viver a ditadura do sorriso, a ditadura da alegria. Se Deus permitiu que um homem perfeito sofresse terrivelmente por um bem maior e maravilhoso, por que deveríamos pensar que isso não poderia acontecer conosco? Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. E aqui ele cita 1 Pedro 4,12, também usando em outras palavras o que Jesus disse, e aqui eles usam o próprio exemplo de Jesus. Se Jesus, 100% Deus, mas também 100% homem, e na sua humanidade, na sua natureza humana, perfeito, nunca cometeu nada de errado, nunca fez nada de errado, nunca falou nada de errado, totalmente íntegro, plenamente obediente à palavra de Deus, obediência ativa e passiva, e mesmo assim sofreu, o que dirá de nós? Então a própria vida e a obra de Jesus já é prova cabal, mais do que suficiente, de que não adianta nós vivermos a vida combatendo o sofrimento.
O nosso objetivo na vida não é combater o sofrimento. Nosso objetivo na vida é sermos agentes resistindo ao mal, vencendo o mal com o bem. E bem aqui não que eu acho que é bem, não que a cultura acha que é bem, mas o que a Bíblia, o que a revelação me diz que é bem. E muitas das vezes esse bem vai trazer sofrimento. Por exemplo, você confrontar uma pessoa que está vivendo uma vida contrária à palavra de Deus, que ela precisa se arrepender dos seus delitos e pecados, porque do contrário ela vai morrer e sofrer o pior dos castigos no inferno, a pessoa vai se sentir agredida com isso. É um tipo de sofrimento. Mas esse sofrimento eu não devo abrir mão, porque faz parte da solução que Deus nos deu. O evangelho são boas novas, mas para a pessoa enxergar as boas novas, ela precisa reconhecer o peso, o valor e a realidade do sofrimento do pecado na vida dele, na vida dela. E se você, diante de um sofrimento, tem o hábito de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas eu não fiz nada de errado, mas eu sou tão bom. Não caia mais nesse erro. Não caiamos mais nesse erro. Também sou passivo de cair e, em alguns momentos, eu também falho. Tenho que admitir. Mas olhemos para Cristo. Porque se um homem perfeito sofreu, e esse sofrimento foi para a glória de Deus o Pai, e esse sofrimento foi para que a maior de todas as dádivas, deleites, recompensas, prazeres fosse dado a todo aquele que nele crê, que é a salvação e a vida eterna. Então, eu não posso tratar o meu sofrimento como esse pensamento da cultura ocidental, tampouco como o pensamento da cultura oriental, mas enxergando como o Evangelho me mostra. No mundo teremos aflições, mas em Cristo Jesus eu posso ter bom ânimo, mesmo no sofrimento, mesmo na maior das tormentas, porque Ele venceu o mundo. Não há promessa de que aqui e agora eu serei plenamente vitorioso, mas no porvir. Mas eu tenho certeza, e a Bíblia me dá essa certeza, então eu posso sim viver essa esperança hoje. E é essa esperança que me dá força e condição para perseverar, para resistir, para aguardar o tão glorioso bendito dia. De lá sim, todo bem será recompensado, todo mal será plenamente punido e erradicado. Todo sofrimento será absolutamente erradicado para os cristãos, para os discípulos de Jesus, e todo sofrimento será transferido e será absolutamente desfrutado, ou melhor dizendo, será absolutamente entregue como consequência, como juízo para todos os que o rejeitaram. Como você pode ter comunhão com Jesus em seu sofrimento? Pense nisso, medite nessa canção e continuaremos ainda tratando sobre a sabedoria de Deus no livro de Jó, entendendo como que, mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos e devemos e é necessário desfrutar dessa vida em sabedoria com esse Deus que oculta muitas das suas verdades. E o que nós temos que fazer é confiar nele. Até amanhã.